Bum! Estudar concursos. Vou começar a estudar para a LESP. Saiu o edital do LESP. Eu vou ler as matérias do técnico legislativo do analista. Que parece. Me disseram que tem as mesmas coisas que estuda para o Tribunal de Contas que eu estava estudando. E depois disso vou fazer a prova para ver como é que é. Na língua portuguesa, os conteúdos são análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Não verbais é tipo charge, tá? Informações liberais. Sério, é um pouco sem inglês. Informações literais e inferências possíveis, ponto de vista do autor. Segundo, estruturação de texto, relações entre ideias, recursos de coesão. Terceiro, significação contextual das palavras e expressões. Quarto, sinônimos e antônimos. Cinco, sentido próprio do figurado das palavras. Sexto, caixas de palavras, emprego e sentido de que imprime. As relações estabelecidas, substantivos, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Sintaxe, período simples, período composto e coordenação e subordinação. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, crase, voz ativa e passiva, pontuação, ortografia oficial e acentuação gráfica. Depois disso tem a redação oficial, informática e IRLM. No RLM tem operações, expressões e problemas com números naturais, números fracionários, decimais inteiros, racionais e reais, equação de primeiro grau e segundo grau com variáveis, razão e proporção, regra de três simples e composta, geometria, cálculo de área e de volume, tipo tudo básico do VUNESP, da VUNESP Matemática. Depois tem a estrutura lógica de relações, arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, aquela lá de construir uma situação, redução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Sabe, aquela pergunta que ele dá uma frase lá, em que você tem que fazer aqueles círculos, tipo, tudo isso tá, é isso. Então é correto afirmar aqui, daí, se esse cara não é isso aqui, então ele não é isso aqui também, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou seja, que dá para tirar algumas informações das frases e também aquelas de verdadeiro e falso. E compreensão de processo lógico, que a partir do conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Ou seja, não tem quase nada de raciocínio lógico, mas tem o básico tudo de matemática. Depois tem informática, né? Que tem o Microsoft Windows 10, conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso de menus, programas e aplicativos e interação com o conjunto de aplicativos. Tudo básico. Daí essa interação de conjunto de aplicativos, as coisas básicas do Windows 10, né? O Windows Hello, o Windows Sneak Peek, Quick Peek, sei lá, Aero, as coisas que os professores comentam depois do Microsoft Office, Excel e Word. Só, não tem PowerPoint. Não tá PowerPoint aqui. Microsoft Word 2016, estrutura básica dos documentos, edição e formatação dos textos, cabeçalho dos parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos, números, tabelas, impressão, controle de cabeça de numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixas de texto. E o Excel, estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções,
e macros de impressão, inserção de objetos, campos de predefinidos e controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificados de dados, correio eletrônico e o correio eletrônico. Uso de correio eletrônico, preparo de envio de mensagens, anexação de arquivos, internet, navegação de internet, conceito de URL, link, sites, busca e expressão. Ou seja, não tem nada muito difícil, é tudo tipo esse aqui, o português, matemática e informática, é tudo básico da VUNESP, básico normal desses caras. E aí o extras, aqui começa os extras e os específicos. Redação oficial, que também cai no Tribunal de Contas, mas ele é considerado específico. Ele tem para ser separado em 3 tipos. Primeiro, documentos oficiais, tipos, composição e estrutura. Ou seja, você tem que saber o nome daqueles objetos, documentos oficiais, o ofício, a carta, o medida provisória, aquela mensagem específica que os carinhas dos tribunais mandam para os caras do executivo, né? Daí como é que elas são escritas, essa coisa de escritas são mas o básico é tipo, tem uma norma BNT de espaçamento de cima para baixo, esquerda e direita também, junto com o local do canto direito ou esquerdo que tem que ficar os endereços, nomes e 3. E terceiro, uma ligação entre o nome da pessoa com o cargo dela. Tipo, antes fica o local, depois o cargo e depois o nome dela. Normalmente é assim. E no final tem aqueles trequinhos de atenciosamente ou respeitosamente para o mesmo nível hierárquico e aí respeitosamente para o nível maior, né? Depois disso, a hierarquia de redação, esse aqui eu não tenho nem ideia do que pode ser. Depois tem um correspondência oficial, definição, formalidade, padronização. Ou seja, essa coisa de correspondência oficial provavelmente são questões de você identificar que tipo de regra da redação oficial está acontecendo. É que no próprio manual de redação oficial tem algumas regras que todas essas coisas têm que estar escritas, né? Eles enumeram elas e explicam o que elas são, né? Coerência, concisão, clareza. Praticamente, provavelmente, vai ter eles vão mandar, ou eles vão mandar um texto, uma básica de redação, né? Mandar um texto de escrito, e daí eles vão perguntar qual que é o erro dessa coisa, ou eles vão dar um textozinho básico e tipo um textinho de 3 linhas, 5 linhas, e vão perguntar o que está faltando, ou eles vão, né, explicar algum conceito do que está lá na redação oficial, se for fácil. Ele vai perguntar qual que é esse conceito, se é clareza, concisão, padronização. E aí, voltando aqui, correspondência oficial é definição, formalidade e padronização. Impessoalidade, linguagem dos atos de comunicações oficiais, concisão e clareza. Editeração de textos, manual de redação da Presidência da República e terceira edição, revista atualizada e ampliada. Acabei de perceber que eu não falei no começo. O treco, né? Parece que são 60 questões nos 2 concursos. Tem uma descrição discursiva no final. Mesmas regras da VUNESP normal. Mesmas regras de cancelamento normal. Não vou ler elas, né? E aí eu vou tentar fazer aqui no chute. Praticamente são 35 das questões básicas e 25 das questões específicas. As questões básicas são tipo 2 de português, 11 de RLM, 11 de informática. Bom, é uma mistura aí de 10. Pelo menos todas elas têm mais de 10 assim. Próximo conteúdo são os comércios específicos do técnico. Basicamente, os específicos são separados em 25 questões, só que essas separações normalmente são entre todos os técnicos normais. Específicos são 4 caras: orçamento, administração, quer dizer, direito administrativo, direito constitucional, administração pública, né, as regras que caem em todos os concursos administrativos,
e no final uma contabilidade, o extrazinho específico para isso. Todas essas coisas aqui caem no Tribunal de Contas. É igualzinho. Provavelmente vai ser, dessas 25 questões, vai ser umas 6 questões de cada. Nas noções de direito administrativo tem os princípios da administração, o LIMP, a organização administrativa. Daí você tem que separar o que é administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Isso aqui cai pouco, mas é basicamente quando cai eles só perguntam o que é considerado, ou seja, você tem que lembrar quais são os órgãos do direito administrativo e qual que é considerado a direta. E se faz um processo, quando faz um processo, tem que saber identificar qual que é o centralizado e qual que é o descentralizado, né? Basicamente, centralizar é juntar todas as tarefas em um lugar só, e descentralizar é quando tem uma grande quantidade de tarefas, eles separam uma parte para ficar mais organizado, né? Poderes de administração, daí esse aqui é o que mais cai, né? Hierárquico, disciplinar, poder normativo e regulamento vinculado discricionário, poder de polícia, também cai, com certeza vai cair isso aqui, né? Cai o conceito, as características, finalidade e limites do poder de polícia, o ato administrativo é o segundo que mais cai, né? Conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies, direcionadas de vinculação, invalidação, anulação e revogação, prescrição, cassação e revalidação. E nisso, né, tem leis específicas para os atos administrativos, que não estão escritas aqui no edital, né, mas os professores falam qualquer. Tem os agentes públicos, que são as normas constitucionais concernentes aos servidores públicos, que estão no artigo 39 a 41, que são servidores públicos, classificação e características. As normas constitucionais concernentes aos servidores públicos é outra coisa que cai demais. Mas eles basicamente perguntam quem pode ser nomeado ou para a vigência do concurso quando é uma coisa louca, tipo muito fácil, ou quando ou as hipóteses de, de junção de junção agentes públicos. Normas constitucionais concernentes aos servidores públicos, sendo isso regimes jurisdicionais, único estatutário e emprego público, que são os tipos de contratação, né? O cargo público, conceito, espécie, provimento, estabilidade, vacância e remoção, retribuição e substituição e o concurso público. Depois disso, ainda tem mais ainda, né? Serviços públicos, conceito, classificação, regulamentação, controle e forma, meios e requisitos de legalização, concessão, permissão, autorização, licitação. Esse aqui é um que os professores comentaram, que não sabia se estava falando, já que não está especificado no concurso, eles só colocaram no edital o básico amplo. Tem que saber se a licitação ela é da Lei 866, que está ainda em vigência, por causa que as regras estão um pouco diferentes, né? E a nova lei de licitações. Lei licitação, conceito, finalidades, princípios, objetos, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação, modalidades, procedimento, revogação, anulação, sanções, normas gerais de licitação e os contratos administrativos que estão na mesma lei. Conceito, peculiaridade, interpretação, formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão, controle de administração e controle interno e externo. Quer dizer, esse aqui é o outro ponto. Outro ponto que é uma coisa meio engraçada do edital tem que ter o conceito de controle interno e externo. Basicamente é o que o Poder Legislativo faz, né? É um básicozinho. Se for mais, isso aqui é muito amplo esse conceito. Lei de Propriedade Administrativa é a Lei 8429, que mudou, né? Recentemente. Processo administrativo, está em todos os concursos, basicamente. Conceito, princípios, fases e modalidades do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, que daí fala as leis. Lei Estadual 10.677, Lei Federal 12.527. A Lei de Acesso à Informação. Isso aqui cai também quase em todos os concursos administrativos.
Próximo, o direito constitucional. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, principais fundamentos, os principais fundamentos, né? Quase nunca cai isso. Direitos e garantias fundamentais, quase sempre tem uma dessas. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Organização político-administrativa do Estado, Estado Federal Brasileiro, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, Poder Executivo e atribuições e responsabilidades. Daí, esse aqui é o que com certeza vai cair. Poder Legislativo. É a estrutura do Poder Legislativo, funcionamento e atribuições, processo legislativo, fiscalização contábil, financeira e orçamentária e comissões parlamentares de inquérito. Essa coisa aqui é tipo o artigo 70 mais o 171, eu acho. Queria que tivesse aqui os números, né? Mas é só ler procurar os títulos básicos da Constituição. Poder Judiciário, disposições gerais, órgão de poder judiciário, organização e correspondências. Conselho Nacional de Justiça, composição e competências. Importante, né? Esse é um cara, é o nível super alto do Poder Legislativo. Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Administração Pública, o artigo 43, 37 a 43. Você percebe que caem as coisas do direito administrativo também, né? Daí a fiscalização, contábil, financeira e sanitária. Esse aqui é o artigo 70 a 75, é basicamente controle externo. É feito lá pelo Tribunal de Contas, junto com o Congresso Nacional, que é o Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas, né? Esse aqui cai porque também cai o orçamento, né? E o último é uma coisa nova para mim, as finanças públicas. Artigo 163 a 169. Ainda tem a Constituição do Estado de São Paulo, tem algumas especificações dos artigos de tarefa importante. Na Constituição do Estado de São Paulo tem a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que está no artigo 32 e 36, a administração pública, que está no artigo 111 e 116, servidores públicos civis, que está no 124 e 137, e as finanças, que está no artigo 169 e 173, e os orçamentos, que está no 174 e 176. Para mim, tipo, essas coisas de administração pública e servidores públicos basicamente é um copia e cola da Constituição. Só tipo, às vezes eles estão escritos de jeitos diferentes. Não é, a prescrição de alguma punição é diferente da especificada na Constituição Estadual. Daí, essa coisa aqui nova, fiscalização contábil, finanças e orçamento são interessantes para mim. Mas tem muita coisa mesmo. Não tô achando que dá pra ler, estudar tudo isso aqui, não. Se você não estudar só pra isso aqui, pra Assembleia, não. Porque eu acabei de fazer uma conta no Excel dos dias, é tipo 65 dias. Ou seja, só tem 2 meses mesmo. Já tá no final de fevereiro, né? Daí março, abril, maio, dia 1º de maio, só dá 2 meses. 2 meses pra ler tudo isso aqui, vai ser difícil. Conteúdo programático, daí um trequinho que tá caindo em todos os concursos, é mesmo esquema para todo mundo. É as noções de direito administrativo, noções de administração pública, quer dizer. São os modelos teóricos da administração pública, patrimonialista, burocrática e gerencial, evolução do Estado brasileiro e as experiências e reformas administrativas, convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada, governabilidade, governança e accountability. Esse aqui é uma coisa que não cai muito do conteúdo administrativo. Ele só cai quando... Esse aqui só cai... Esse é governabilidade, governança e accountability. Ele só cai quando cai auditoria ou controle externo. E contabilidade também, porque contabilidade é um fator da auditoria e controle externo. Sabe? Por isso que tem... Por isso que praticamente todos os cargos lá do CFC
do Conselho de Contabilidade são praticamente auditores, né? Características básicas dos órgãos das organizações formas modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e créditos e critérios de departamentalização, processo de organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, organização administrativa, centralização, 36, 36? 36? Que estranho. Descentralização, concentração e desconcentração. Gestão de pessoas na administração pública, ética no setor público, gestão de suprimentos e logística da administração pública. É interessante que eles colocaram esse gestão de suprimentos e logística da administração pública. Depois às vezes cai, aparece nos editais, mas nunca cai. E o planejamento e gestão estratégica. Tipo, todas as coisas aqui que eu falei normalmente caem, menos as que eu comentei que são um pouco diferenciadas. Tipo essa gestão de administração pública, suplementos da administração pública, essas coisas de governabilidade, elas só aparecem quando tem uma conta de auditoria, um cara de auditoria ou de controle externo. Mas todo o resto é tudo básico, cai algumas perguntas, tem poucas perguntas, mas cai. E aí tem essa ferramentas de qualidade, já vi isso, para estudar, nunca vi. Tipo, dá para considerar aquelas perguntas como ferramentas de qualidade? Sim. Bom, gestão de processos, conceitos de abordagem dos processos, técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. Sim, sistemas, isso. Essa aqui, cara, ela me irrita. Esse conteúdo de sistemas. Mas é interessante também. É um pouco interessante. Sistema de gestão, de qualidade e certificação, governo eletrônico. Governo eletrônico. Já ouvi falar disso, mas eu nunca estudei isso. Gestão por resultados da produção de serviços políticos, indicadores de desempenho, transparência e controle da administração pública, controle social e cidadania e comunicação na gestão pública e na gestão de redes organizacionais. Daí o orçamento público é o último conteúdo. Basicamente é só ler a lei do 101, né? A lei fiscal federal complementar 101 e suas alterações. Mas, lendo aqui, tá. Princípios orçamentários, diretrizes orçamentárias, processos orçamentários, métodos, técnicas e instrumentos de orçamento público, normas legais aplicáveis, receita pública, categoria, fontes, estádios e dívida ativa, e a despesa pública, categorias, estágios, restos a pagar. Praticamente no orçamento público, mais que cai essa coisa aqui de diferenciação entre despesa pública e receita pública, também tem aquelas coisinhas de montar tabela para você identificar qual que é despesa e qual que é receita. Depois, se tem depois no final, o despesas de exercícios anteriores, que eu não tenho a menor ideia do que é isso aqui, no conteúdo programático, o que isso quer dizer. E a lei federal complementar da lei 101/2000, né? E suas alterações. Depois disso, vem os coisas de analista agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de relance. É basicamente as mesmas coisas de português. Deixa eu ver. Tinha sinônimos e antônimos em português antes do agora. Tinha estruturação de texto, recursos de coesão e relação. Cara, isso tem mais. Depois, o raciocínio lógico matemático. Se aqui aparece uma coisa. Tinha regra de três simples e composta no de técnico? Tipo, eu li mal rápido e nem percebi essas diferenças, essas coisas, né? Operações, números fracionários, decimais inteiros racionais e reais. Isso aqui não tinha. Interessante. Sim, primeiro grau e segundo grau com variáveis. Tipo, tinha a equação de primeiro grau, mas não tinha segundo grau. Lá na de técnico.
Não tinha, né? Esse aqui é bem diferente, né? Razão e proporção, não tinha. Regra de 3 simples e composta, esse aqui eu não sei. Cálculo de área de volume, não tinha. Legal. E a coisa de raciocínio lógico é a mesma coisa. Bem diferente, né? No analista não tem informática, mas tem uma coisa extra para completar as questões, as 35 questões de conteúdo geral que vale um ponto. É a organização do poder legislativo. É uma coisa que quando eu li eu pensei, hã? O que é isso? Parece que a organização do poder legislativo são praticamente o regimento interno da Alesp. Essa aqui, ó, Revolução Alesp 576. Se é só o regimento interno, então parece fácil. Mas não é. É o tempo inteiro. Olha, é o título 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quer dizer, eu não sei quantos artigos tem o regimento interno da Alesp, mas vai até do 1 até o 264, né? Ah, o primeiro tem a Assembleia Legislativa, depois tem dos órgãos da Assembleia, que é do 10 até o 77, ou seja, tem um monte de órgãos. Mas basicamente o treco dos órgãos vai falar, esse título 3 de órgãos provavelmente vai ter um monte de artigo, tipo, primeiro falar parte dos órgãos, depois ele fala a composição dele, depois ele fala quem faz o que e quais são as atribuições dele. Ou seja, cada órgão que vai aparecer vai ter tipo uma separação de 3 partes sempre. É por isso que é tão gigante. É assim nos outros regimentos internos também. Título 3 das deputadas, dos deputadas e deputados, sessões, das proposições e da sua tramitação, dos debates e deliberações, da elaboração legislativa especial e do regimento interno. Eu achei que isso aqui tudo era o regimento interno. Por que está falando do nada de um título que se chama regimento interno? Mas interessante. Depois dessas, acho que não sei quem esqueceu disso aqui. Depois disso aqui tem os direitos administrativos. Deixa eu ver se tem alguma diferença entre direito administrativo do técnico. Eu acho que só vai ter basicamente uma mudança na contabilidade. Tipo, vai mudar do orçamento público, quer dizer, vai mudar o teto do orçamento público. Direito administrativo, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Poderes, princípios, organização, ato, agentes públicos, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, servidores, regime jurídico funcionais, mesma coisa, cargo público, mesma coisa. Até aqui tá tudo igual. É uma coisa estranha. Serviços públicos, serviços públicos. Que? Por que tem dois serviços públicos? Conceito, elementos de definição, regime jurídico, titularidade e competência, classificação, regulamentação, formas de delegação, de exploração e particulares, permissão e concessão de serviço público. E serviços públicos. Conceito, classificação, regulamentação e controle, forma, meios e requisitos, delegação, concessão, permissão, autorização e direitos do usuário. Os dois são diferentes, serviços públicos. Estranho.
Depois tem conceitos de responsabilização da administração, controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil do Estado. Depois tem a licitação, mesma coisa, contratos, mesma coisa. Daí no direito administrativo, a legislação, eles falam para ler a lei estadual do Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Estado de São Paulo inteiro, que é a coisa que estava lá no conteúdo de direito constitucional, na técnico. A lei de propriedade administrativa, certo? Mesma coisa. Processo administrativo, mesma coisa. Daí está falando para ler a lei de processo administrativo no âmbito de público estadual, que é a lei 10.877, e depois tem a lei de informações. Tem um monte de coisa igual e umas coisas extras, né? Depois disso é o constitucional, certo? Constitucional, princípios, explicações das normas constitucionais, normas de eficácia plena, contida e limitada em normas programáticas, isso aqui não tinha no outro. Controles de constitucionalidade das leis, emenda, reforma e revisão constitucional, ação direta de constitucionalidade, isso aqui também não tinha no outro. Ação declaratória de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, organização político-administrativa do Estado, Estado Federal Brasileiro, União, Estado Federal, Municípios, também não tinha no outro. Ele tinha um poder executivo, quer dizer, o outro não tinha poder executivo, tinha o presidente, sobre o vice-presidente, vice-presidente da República, ministro do Estado, atribuição, responsabilidades, poder regulamentar e medidas provisórias, daí tinha do poder legislativo, tem um monte de coisa, né? Nova. Será que essa coisa é chamada de juiz própria? Não sei. Daí tinha o poder judiciário, depois ele fala os artigos administração pública, fiscalização contábil, finanças públicas. Esse aqui é novo, né? Não, não é novo, não. Depois tem aqui, ó, saúde, previdência social e educação. Ou seja, tem que basicamente aprender as coisas de direitos humanos, né? Da sociedade aqui do Brasil, do direito constitucional. E sim. Bom, pelo menos essas coisas aqui de saúde, previdência e educação não são muito grandes, né? Tem tanta coisa no analista. No começo eu achei que era quase tudo a mesma coisa. E é, tem todas as coisas que caem no técnico, só que tem coisa muito mais coisa. Ou seja, está tornando mais impossível ainda conseguir estudar para esses dois em 2 meses, né? Opa. Daí tem as coisas da administração pública. Deixa eu ver, Estado, forma de administração pública, patrimonialista, burocrática, judicial e evolução da administração pública do Brasil. É um pouco diferente da coisa de administração que estava no outro, né? Reformas administrativas, dimensões e estruturas principais, sistema de governo, governabilidade e governança, né? Aquele que eu comentei lá. Aí tem um monte de coisinha de governança e governabilidade. Determinação de interesses, clientelismo corporativo, neocorporativo, accountability, excelência dos serviços públicos, gestão dos resultados da administração pública e serviços, gestão de pessoas por correspondência, comunicação da gestão pública e gestão das redes organizacionais, processos participativos de gestão pública, conselhos de gestão, orçamento patrimonial, participativo, parceria entre governo e sociedade, governo eletrônico, transferência de administração pública e controle social e cidadania, as políticas públicas no Estado brasileiro contemporâneo. Tanta coisa. Tipo, todas essas coisas aqui de administração pública do começo eram coisas que não estavam na outra, mas também são básicas de administração pública. Depois aparece aqui outras coisas, só que elas só aparecem quando é uma questão, quando é uma superior de administração mais.
que é o planejamento e avaliação, políticas públicas, que é o PDCA, Quality Scorecard, ferramentas de análise de ambiente, orçamento público e despesas públicas. É muita coisa mesmo. Não era para ter um orçamento público? Parece que não cai o orçamento público. Não sei. Não é assim, né? Acabou. Tanta coisa no analista. Deu só 2 meses. Tô louco, tô louco. Tchauzinho.